direto do Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília. E agora é a vez da categoria Palio. Vamos então ao grid da largada. Na primeira posição, a pole position para Antônio Jorge Neto. Segunda colocação, pole da categoria B, Mário Covas Neto. Terceira posição para André Bragantini Júnior. Quarta colocação para Alberim Sínua. Quinto colocado é Valdir Buneder. Sexta posição para Luiz Paternostro. Sétima posição, Xande Negrão. O oitavo, Paulo Gomes. Nona colocação para Elias Júnior. O décimo, Marcelotti. 11º, Ingo Hoffmann. 12º, José Ricardo Fiaming. 13º, Fábio Sotomayor. Na 14ª posição, larga Fred Marinelli. O 15º é Cláudio Gontijo. Ricardo Paparoni larga em 16º. João Laurentes, 17º. José Massaneto, 18º. Rogério dos Santos, 19º. Guto Negrão, 20º. Cacá Bueno, 21º. Fausto Bessa, 22º. Tino Viana, 23º. Beto Jorge, 24º. Otávio Mesquita, 25º. Beto Borghese, 26º. Neto de Nigres, 27º. Em 28º, João Campos. 29º, Rogério Mota. 30ª posição para Nelson Basso. 31º, Marcos Paioli. Amilcar Lopes Júnior é o 32º. Walter Travalini, 33º. 34ª posição, Fernando Giulianelli. Em 35º, Cláudio Darugi. Moacir Perró é o 36º. Léo de Nigres, 37º. 38º, José Mário Castilho. Em 39º, Gugu Guimarães. 40º, Marcelo Carneiro. 41º, Mário Carneiro. 42º, Marcelo Darugi. 43º, Sérgio Ruas. Em 44º, Renato Cunil. 45ª posição, Marcelo Siqueira. Em 46º, Hélio Pingo Júnior. E na 47ª colocação, Bruno Santos. E você vai acompanhar nessa prova de dentro dos carros do Pole Position. Antônio Jorge Neto, Netinho, que está aí. Do gaúcho Nelson Basso, que é da categoria B, larga na 30ª posição. Também de dentro do carro do mineiro Marcelotti, que vai largar na 10ª colocação, ele que também é da categoria B. Você vai acompanhar nessa prova também de dentro do carro do mineiro, radicado em São Paulo, Marcelo Carneiro, que larga na 40ª colocação nessa prova. E também vai curtir de dentro do carro do paulista Guto Negrão. Ele que vai largar na 20ª colocação aqui em Brasília. E a volta e a apresentação já concluída. E nós vamos à largada dessa prova. Vai começar a categoria Palio em Brasília. Vai pintar a luz vermelha. Toda a expectativa para a largada. Luz vermelha. Luz verde a largada. Antônio Jorge Neto larga bem e mantém a primeira colocação. Veja só, 47 carros na pista. Um verdadeiro congestionamento. Netinho primeiro. André Bragantini Júnior já sobe para segundo. Já subiu para segundo o Andrezinho, que largou em terceiro. Mantém a primeira colocação, largou muito bem Antônio Jorge Neto. E aí os 47 carros que vão participando dessa quarta etapa na categoria Palio. Netinho vai puxando a fila na primeira posição. André Bragantini é o segundo. A disputa do Pater, que vai agora para a terceira colocação. E aí você vai de carona com Marcelo Carneiro, que largou em 40º. Vai tentando posições. Opa, olha só o toque. Marcelo Carneiro atravessou. Esse é Nelson Basso. Carro 66, também envolvido no acidente, Nelson Basso. Aí Marcelo Carneiro. Ali o Hélio Pingo Júnior já ultrapassou o Carneiro, vai perdendo posições. Marcelo Carneiro, ao seu lado, Giulianelli. Olha o toque que o Giulianelli atravessou, Fernando Giulianelli, carro 7. Também se envolvendo nesse acidente, nessa primeira volta em Brasília. Agora perdendo posições aí Marcelo Carneiro. Veja por outro ângulo. Olha só o Marcelo Carneiro, o Basso, o Marcelo Darugi no carro 29, o Marcelo Siqueira no 69, todos eles se envolvendo nesse acidente no começo de prova. Neto é o primeiro, André é o segundo, Pátrio o terceiro, Buned o quarto, Jus é o quinto, Xande o sexto. E agora o acidente. Olha o acidente acontecendo, o Paulão na freada ali,
Elias Júnior acabou capotando, bateu no carro do Paulão, depois do toque com Alberi Espínola, e o carro do Elias Júnior acabou capotando em Brasília. Um acidente nesse comecinho de prova no Autódromo Nelson Piquet. Faz sinal com a mão ali já o Netinho, vai entrar com certeza, o Pace Car tá aí. Tá aí o Pace Car, já na pista. Os carros vão diminuindo a velocidade. Aí você vai de carona com o líder da prova, o Antônio Jorge Neto. Vai mantendo essa primeira posição, tudo bem com o Netinho, faz sinal de positivo. Ele é o líder da prova, Pace Car na pista, e aí o Elias Júnior, apesar da capotagem do carro, tudo bem com o piloto. Aí você vê o replay, o toque do Alberi com o Paulão, Paulão atravessa, o Elias vem atrás, depois o toque do Ingo Hoffmann no carro do Elias, que acaba capotando em Brasília, logo no comecinho de prova. Aí Elias Júnior, carioca Elias Júnior, que tinha uma grande expectativa para pontuar também nessa etapa. Ele que é o vice-líder do campeonato. Daí por outro ângulo. Depois da freada do Paulão, toque ele do Elias Júnior, o Ingo Hoffmann acabou tocando também no carro do Elias, que acabou capotando em Brasília. Aí dando adeus à prova Elias e também o Paulo Gomes. Pace Car na pista, Antônio Jorge Neto é o primeiro, André o segundo, Pater é o terceiro, quarta posição para o líder do campeonato, Valdir Buneder. Enquanto a prova está paralisada, vamos rever o acidente com Marcelo Carneiro e o gaúcho Nelson Basso, no comecinho de prova. Vamos ver o quadradinho em cima, o Nelson Basso, o trabalho do piloto e a câmera colocada dentro do carro aí cheia do Marcelo Carneiro. Eles que brigavam pela 40ª posição na prova. O acidente ainda na primeira volta em Brasília. Aí o Pace Car que vai para o box. A prova vai recomeçar em Brasília. A quarta etapa do campeonato. Pace Car vai para o box. E o Netinho vem. Vem para manter a primeira posição nessa relargada. Antônio Jorge Neto. E aí a velocidade dos carros na passagem exatamente na faixa de chegada. Olha a imagem bonita. Na geração da TV Tarobá de Cascavel, a Band vai mostrando para todo o Brasil no Show do Esporte a Fórmula Fiat. Netinho, o André, Pater, Buneder, Zusa e Xande, os 6 primeiros colocados em Brasília. Aí a câmera colocada dentro do carro do Guto Negrão. À frente lá o Márcio Lotti. E olha, vai perdendo posições do Guto, hein? Tem problemas. Aí o Fiaming ultrapassando o Guto. Tem problemas, Guto Negrão. Tentou vários problemas nesse final de semana em Brasília. Largou na 20ª posição. Vai perdendo colocações na prova. À frente do Guto vai José Ricardo Fiaming. Olha o Fiaming. Vai ultrapassando o Beto Borghese. Aí Beto Borghese agora à frente do Guto. No carro 26, carro branco. Perdeu a posição ali para o José Ricardo Fiaming e o Beto Borghese. Olha o Nelson Basso. Também ultrapassando o Guto Negrão. Tem problemas ali o Guto Negrão, que vai perdendo posições. E aí o pega do Xande Negrão, que retorna à categoria o campeão da temporada 96, com Ingo Hoffmann. O Xande, inclusive, fez a pole position no ano passado na prova de Brasília e acabou chegando na segunda posição. A vitória foi do Zé Mário Castilho. Netinho o primeiro, André o segundo, Pater, Buneder, Rogério dos Santos, Zusa e Xande Negrão são os primeiros colocados em Brasília. E nessa temporada nós tivemos, na primeira etapa, a vitória do Valdir Buneder em Tarumã. O Walter Travalini venceu em Goiânia. O Fábio Sotomayor venceu em Interlagos na última prova realizada. Aí você vê o Walter Travalini filho, carro 31, vai disputando posições, tentando fazer uma prova de recuperação, Valtinho. Temos informações dos boxes com o repórter Gelson Negrão. É com você, Gelson. Tudo bem com o carioca Elias Júnior, já chegando ao box para contar pra gente como é que foi esse acidente, a capotagem, antes de completar a primeira volta, Elias. Pois é, eu vou dizer o seguinte, estava tudo muito embolado. Eu tava vindo atrás do Paulão, ele tentou pôr por dentro no final dessa reta oposta aqui, eu fui atrás dele. Só que eu não sei, ele freou, eu tentei frear tudo, pisei em tudo, travei roda, o carro não parou. Eu toquei na traseira dele, ele rodou, ficou atravessado, eu tentei tirar por dentro para não bater nele, meu carro subiu em alguma coisa e capotou. Tá tudo bem contigo? Terminou mais cedo também para o carioca Elias Júnior. Apesar de sério acidente,
Ainda bem que nada aconteceu com o piloto Elias Júnior, que vem bem no campeonato. Foi bem nas duas etapas realizadas, as duas primeiras. Olha só o Zé Massa Neto, pressionando o Cláudio Gontijo, vai tentar a ultrapassagem e consegue. Vai para a 8ª posição, José Massa Neto. Antônio Jorge Neto, André Bragantini, Páter Buneder, depois Rogério dos Santos, o Zusa, o Xande, e agora vem ali José Massa Neto, já brigando pelas primeiras colocações em Brasília. Aí o Fred Marinelli nessa disputa com o Tino Viana, o Tino também fazendo uma belíssima prova. O Elias Júnior já abandonou a prova e o Paulão também vai dando adeus à etapa de Brasília. É com você, Gelson Negrão. Paulo Gomes tentou largo depois de trocar o pneu dianteiro direito, mas eu tenho a impressão que em função do acidente com Elias Júnior, todo o monobloco foi danificado, não, Paulão? Toda a suspensão dianteira, o carro estava andando em zigue-zague, era melhor parar, senão ia ter problema. Vai ficar para Goiânia. Exatamente. O Paulão que já não teve sorte na prova de Interlagos na etapa passada, acabou abandonando logo após a largada e agora também abandonando a prova em Brasília. Antônio Neto é o primeiro, André Bragantini é o segundo, Luiz Paternoster é o terceiro, Valdir Buneder no quarto, Rogério dos Santos o quinto, Mário Covas Neto é o sexto, Xande Negrão é o sétimo, Ingo Hoffmann oitavo, José Massa Neto nono e o Cláudio Gontijo vem na 10ª posição. É a Band mostrando para todo o Brasil no Show do Esporte a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Fiat Turismo. Esse é o gaúcho Nelson Basso. Largou na 30ª posição, está na 25ª colocação em Brasília. E aí você vê o comportamento do piloto durante a prova. Vai tentando ganhar posições do Nelson Basso. Vai ocupando a 25ª colocação, bastante concentrado. Vai fazendo uma prova de recuperação, gaúcho Nelson Basso. Sofreu um acidente grave na primeira etapa realizada em Tarumã, no Rio Grande do Sul. Ele juntamente com Cláudio Gontijo. Vai Nelson Basso, do Rio Grande do Sul, para a Fórmula Fiat em sua primeira temporada. Olha a briga do João Campos com Rogério Mota no carro 65. Atrás de Márcio Lopes, depois do Otávio Mesquita e o Marcos Paioli. Aí a briga por posições intermediárias na 4ª etapa da Fórmula Fiat em Brasília. Puxando essa fila, Roberto Jorge, carro 88, João Campos, Rogério Mota, aí você vê o Paioli ultrapassando o Otávio Mesquita. Otávio Mesquita que vem nessa temporada com equipe própria. Aí fazendo bonita na prova de Brasília, Otávio Mesquita. Aí a ultrapassagem em cima do Marcos Paioli. Otávio Mesquita recuperando a posição. Bonita a ultrapassagem do Otávio Mesquita. Ganhando a posição do Marcos Paioli. Aí passou Mesquita, agora Gugu Guimarães pressionando o Marcos Paioli. E vale sempre lembrar que os pilotos da categoria A e B participam juntos da prova, mas a contagem de pontos é separada. Aí Gugu Guimarães, atrás dele Marcos Paioli, ultrapassou também o Paioli, o Gugu, e agora o toque no Otávio Mesquita. O toque de Gugu Guimarães no Otávio Mesquita, o acidente acontecendo em Brasília. Aí o replay para você, o toque na entrada da curva, perdeu o controle e rodou o Otávio Mesquita. Acabou rodando, ele que vinha fazendo bonito em Brasília. Aí de carona com Guto Negrão. Guto Negrão, ultrapassado pelo Walter Travalini. Vai tentar a ultrapassagem. Vai o Guto. Coloca o carro do lado. Olha a briga com o Valtinho Travalini. Ele e Guto Negrão. Ultrapassou o Guto Negrão e ganha a posição do Valtinho. Guto Negrão ganhando a posição do Valtinho lá na frente, levantando o poeira, o carro saindo na pista. Olha só como fica de poeira na frente do carro do Guto. A dificuldade para pilotar ali o Guto Negrão. Muita poeira à sua frente. Ingo, Rogério dos Santos, Zusa e Xande Negrão. Aí a briga de feras por posições intermediárias em Brasília. A briga vale a 5ª colocação. Ingo é o 5º. Vai ultrapassando o Rogério dos Santos. Vem agora o Zusa. Vai de carona com o Rogério dos Santos. Aí o Ingo curva para a direita. O Xande tenta investir em cima do Zusa. Rogério dos Santos fica atrás do Ingo. Aí você vê o Ingo Hoffmann, depois Rogério dos Santos. E o Xande vem por dentro agora para cima do Zusa, hein? Vem para tentar ganhar essa 7ª posição.
Passa o Ingo, passa o Rogério dos Santos e o Xande Negrão ganhou a posição do Mário Covas Neto. Ultrapassando ali o Xande. Subindo para a 7ª colocação em Brasília. Aí Antônio Jorge Neto. Vai liderando a prova o Netinho. Aí Paternoster investiu para cima do André Bragantini e ultrapassou e ganha a 2ª posição. Luiz Paternoster, 2º colocado. E aí o Guto Negrão, de carona com o Guto. Vai completando mais uma volta o Guto. Ele faz sinal ali, tem problemas, Guto Negrão. E vai sendo ultrapassado o Guto. Problemas no carro de Guto Negrão. Ele faz sinal que não dá mais. Aí Guto Negrão, carro 72. E aí o líder, Antônio Jorge Neto. Na categoria A, Netinho o primeiro, Pater é o segundo, Buneder terceiro, Ingo quarto, Rogério é o quinto. 6ª posição para o Xande. Na B, André é o primeiro, Jus é o segundo, Gontijo é o terceiro, Paparone o quarto, Tino Viana o quinto e o Fred Marinelli é o sexto. Vai completando mais uma volta Antônio Jorge Neto. Pater é o segundo, Andrezinho vem na 3ª posição. E aí a velocidade dos carros no radar, 164 km por hora, 166 agora. A maior velocidade atingida na passagem dessa volta. Daí Netinho vai abrindo mais de 1 segundo, ponto 7 de vantagem sobre o segundo colocado, o Pater. Aí Luiz Paternoster. Esse é o líder, Antônio Jorge Neto. Daí Pater vem na 2ª posição. Depois aparece André Bragantini Júnior no terceiro, líder da categoria B. E o Valdir Buneder vai ocupando a 4ª colocação. Buneder, inclusive, trocou no bloco após aquele acidente que aconteceu em São Paulo, nas primeiras voltas, quando ele terminou na 10ª posição, mesmo com o carro avariado, completamente avariado na parte traseira. Aí André Bragantini vai liderando a categoria B em Brasília. Vai ocupando a 3ª posição na prova, mas o que vale para ele, logicamente, são os 20 pontos da 1ª posição da categoria B. Lá atrás o Xande Negrão vai refrigerando o carro. Aí Valdir Buneder, tá aí o líder do campeonato. Ele que venceu a primeira etapa disputada em Tarumã. Valdir Buneder, 4º em Goiânia e 10º em Interlagos. Por isso é o líder do campeonato, pontuou nas 3 provas realizadas. O gaúcho Valdir Buneder do carro 43. Vai mantendo essa 3ª posição na sua categoria, categoria A. Vai fazendo aí uma prova tranquila, Valdir Buneder. Logicamente, para ele interessa é pontuar. Ele é o 3º da sua categoria, o 4º na pista, mas que vale é a sua categoria, categoria A. Tá Ingo Hoffmann. Vai ocupando a 2ª posição no campeonato Ingo. Aí Buneder passando, Ingo Hoffmann. O Ingo Hoffmann, do carro 17. Ele que é o 4º colocado nessa altura da categoria A e o 5º da pista. Foi o 4º colocado em Tarumã, o Ingo Hoffmann. Foi o 10º colocado em Goiânia. E acabou não pontuando na etapa de Interlagos. Aí Rogério dos Santos, também fazendo uma bela prova, Rogério dos Santos. Vai ocupando a 6ª posição, Rogério dos Santos, o pernambucano, Rogério dos Santos. Atrás dele vem Xande Negrão. Depois aparece José Massa Neto. Voltamos aos boxes com você, Gelson. Uma quebra de motor também está tirando desta 4ª etapa aqui em Brasília. O paulista Guto Negrão vinha bem, não vinha, Guto? Não, o carro nós tivemos muitos problemas durante os treinos. Uma série de problemas que, sabe, ficou complicado, comprometeu a classificação. Com isso eu larguei muito lá atrás e aí, andando muito no bolo, o motor esquentou demais e quebrou. Não foi um bom final de semana. Infelizmente não. Vai ficar para Goiânia. Fica, mano. Pra Goiânia, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado ao paulista Guto Negrão Largo. O Guto foi o 7º colocado em Tarumã na primeira etapa e foi o 5º colocado na etapa de Interlagos, a última realizada. Aí José Massa Neto. José Massa Neto que vem ocupando a 9ª posição em Brasília. À frente dele o Xande Negrão. Você viu o Rogério dos Santos, aí outra vez o José Massa Neto. No carro 19, carro 46 o Rogério, agora José Massa Neto, piloto de Botucatu. Aí você vai de carona com o mineiro Marcelotti, 26º colocado na prova. À sua frente, Neto Denigri. Aí o Marcelotti tenta agora por dentro a ultrapassagem, olha a freada e o toque ali no carro do Neto Denigri. Conseguiu corrigir o Neto.
consegue manter a 25ª posição, Neto Denigres. Aí o Marcelotti fazendo o sinal, abrindo ultrapassagem. E aí a liderança de Antônio Jorge Neto. Netinho, Pater, depois aparece o André e o Ingo Hoffmann vai ultrapassando o Buneder. Subindo para a 4ª posição, Ingo Hoffmann. Olha o Rogério dos Santos como vem colado no Buneder ali. Vai investindo para cima do Buneder, Rogério dos Santos. Rogério agora abre perseguição a Ingo Hoffmann. 4ª posição para o Ingo. Buneder é o 5º, Rogério é o 6º. Depois aparece o Xande na 7ª posição e o José Massaneto 8º. Vai liderando Antônio Jorge Neto, Netinho. Vai tentando a primeira vitória o Antônio Jorge Neto. Olha o Ingo. O Ingo que é o 4º. Vai fazendo a melhor volta o Ingo Hoffmann com tempo de 2:27.897. 133, 270 km por hora, a média do Ingo Hoffmann. A melhor volta na prova. Já completada mais uma volta. Abre uma perseguição ali, o Buneder tentando recuperar a posição que agora é do Ingo. A 4ª colocação que já foi dele. Atrás vem Rogério dos Santos, aí o Xande Negrão, depois José Massaneto e o Mário Covas Neto. Vai ocupando a 10ª posição, Mário Covas Neto, aí Cláudio Gontijo e Paparoni. A briga que vale a 11ª posição. Cláudio Gontijo, carro 4, com Ricardo Paparoni. Aí o Xande, Rogério dos Santos. Daí de carona você vai com Marcelo Carneiro. À frente dele, Hélio Pingo Júnior. Marcelo Carneiro, que pontuou nas 2 últimas etapas, vai tentando pontuar também nessa de Brasília. Vai ultrapassando o Hélio Pingo Júnior. Marcelo Carneiro. Ele vai por fora, não conseguiu. Manteve ali por dentro o Hélio Pingo Júnior e manteve a posição. Olha como procura espaço para ultrapassagem Marcelo Carneiro. Vai fechando a porta como pode o Hélio Pingo Júnior para manter essa posição na prova. Pressão do Ingo Hoffmann sobre Paternoster. A briga vale a 2ª posição em Brasília. E olha o Rogério dos Santos, ultrapassou André Bragantini Júnior. Vai lembrar que o Rogério dos Santos é da categoria A e o André é da B. Por isso o André, mesmo com a ultrapassagem, mantém a 1ª posição na sua categoria em Brasília. E aí o Ingo Hoffmann abriu para cima do Pater, vai tentando a ultrapassagem e vai tentando conquistar a 2ª posição. Vai por dentro. Ingo Hoffmann tem a preferência, vai assumindo a 2ª posição em Brasília. Ingo Hoffmann. Ele agora é o dono da 2ª colocação em Brasília. Mas o Pater não desiste. O Pater vem para cima do Ingo. Rogério dos Santos, Xande Negrão. Depois aparece José Massaneto. Valdir Buneder ultrapassou André Bragantini Júnior. O André continua a líder da categoria B. Tá aí Xande Negrão. Inteirinho no seu vídeo com o carro 47. Olha o Netinho passando com a vantagem de mais de 2 segundos sobre o Ingo Hoffmann. Completando mais uma volta, Antônio Jorge Neto, 2.1 é a vantagem dele sobre o Ingo. E vale lembrar que o Ingo largou na 11ª posição e vai ocupando a 2ª colocação na prova. E mais uma bela prova. Olha só lá atrás, o pega Rogério dos Santos, Xande Negrão, olha o Rogério. Acabou tocando agora no Xande, bateu forte, acidente feio. O acidente feio, veja como fica o carro do Rogério dos Santos. Totalmente destruído. Totalmente destruído, acidente feio nas últimas voltas. Olha os carros como passam perto do carro do Rogério dos Santos, que para numa posição perigosa. O acidente que aconteceu no finalzinho de prova. Aí o replay, vamos ver. O toque dos 2 carros. Perde o controle Rogério dos Santos. O Xande vem pro lado esquerdo do seu vídeo. O Rogério vem da direita para a esquerda. Os carros se tocam outra vez. O guarda-reio é atingido pelo carro do Rogério dos Santos, que acaba capotando. Olha só que acidente feio que acontece no finalzinho de prova em Brasília, entre Rogério dos Santos e o Xande Negrão. Por outro ângulo para você. No exato momento em que Xande Negrão acabou ali tocando no carro do Rogério, empurrava o Xande. O Rogério vem da pista do lado direito para a esquerda,
toca no Xande, sai da pista, bate forte no guarda-reio, acaba capotando e levantando poeira. Totalmente destruído o carro 46 do Rogério dos Santos. E aí, Xande Negrão. Bom, pelo menos tudo bem com os pilotos. O jeito que foi o acidente, pelo menos os pilotos estão bem. Estão discutindo ali, conversando, Rogério dos Santos e Xande. Veja como fica o carro do Rogério dos Santos. E aí o líder da prova. Ainda bem que depois do acidente feio, tudo bem, tanto com Xande como o Rogério dos Santos. Dos males o menor. Vai o líder. Vai Antônio Jorge Neto. E você vai de carona com ele, o líder da prova. Ele que vai fazendo bonito em Brasília. Antônio Jorge Neto Netinho, que vai tentando a primeira vitória nessa temporada 97. Ele que não andou em Tarumã, que teve problemas, não pôde largar. Ele que na segunda etapa, em Goiânia, acabou ficando com a 7ª posição. Ele, Netinho, que foi o 4º em Interlagos e que é o primeiro em Brasília. Aí o segundo da categoria B, Cacá Bueno, que outra vez vai fazendo bonito. Largou na 21ª posição. Ocupa a 7ª colocação na prova, mas ocupa a 2ª posição na sua categoria. Exatamente a categoria B. Aí no carro 52, mais uma bela prova do Cacá Bueno. 2ª posição da categoria B, 7º na pista. O carioca Cacá Bueno, que faz a 2ª temporada de Fórmula Fiat. Aí o pega pela 2ª posição e o Gelson Negrão traz informações a respeito do acidente envolvendo Rogério dos Santos e Xande Negrão. Com você, Gelson. Tudo bem com o piloto paulista Xande Negrão, já no box, conversando com a equipe. E vai contar para os amigos da Band como é que foi esse acidente com o Rogério dos Santos. Xande. O carro dele era pior que o meu nessa curva aqui embaixo, tá certo? Aí eu vim, encostei nele e falei, vou empurrar o Rogério porque meu carro andava menos, mas no contorno ele era melhor. Aí, bicho, eu dei uma empurradinha nele, dei umas atravessadas, eu botei do lado. Conforme eu botei do lado, ele veio de lá e bateu em mim pro lado de cá, cadê? Me encheu mesmo. Agora ele disse que não me viu, achou que eu tava do outro lado e que veio, sabe? O que vocês conversaram ali logo depois do acidente. O importante é que não machucou e também não aconteceu nada. Tudo bem contigo? Beleza, tudo certinho. Eu esperava isso pra volta, né? Não, do que, né? Muito obrigado ao paulista Xande Negrão, Largo. Tá certo, Gelson. Afinal de contas, os acidentes sempre fizeram parte do automobilismo. É a última volta em Brasília. Antônio Jorge Neto vai colocando 2 segundos, 400 milésimos sobre o segundo colocado, Ingo Hoffmann. Ele já vem na curva da vitória. Vai receber a bandeirada de chegada. Vai vencer Antônio Jorge Neto. Primeira vitória da temporada 97 dele, do piloto de Campinas. 2ª posição para o Ingo Hoffmann. Luiz Paternosse é o 3º. José Massaneto é o 4º, Buned no 5º, André Bragantini, o vencedor da categoria B, Cacá Bueno, 2ª posição da B e Tino Viana, o 3º da B. Deu Netinho em Brasília. Antônio Jorge Neto contando para os amigos da Band em todo o Brasil como é que foi essa sua vitória na 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Fiat de Turismo. O piloto acaba de chegar ao parque fechado, Netinho. Tudo bem, pô? Estou muito contente, o carro ficou muito bom. Abriu uma boa vantagem. A boa vantagem, a briga deles ajudou também, obrigado. A briga ajudou bastante, eu mantive o ritmo, acho que eu mantive virando sempre no mesmo ritmo e deu a vitória aí. André Bragantini Júnior, de volta ao pódio, para contar pra gente como é que foi essa vitória na categoria Palio B. Meu carro tava bem constante durante a corrida inteira, só no final que deu uma piorada de pneu, coisa normal, nunca acontece. Mas aí eu vi que atrás de mim só tinha pilotos da Palio A e não me interessava brigar com eles. Deixei eles passarem, vim na referência, porque eu sabia que na referência, com a equipe me dando a placa de 12 segundos, eu sabia que eu estava com a vantagem e eu não podia levar a corrida. E aí a festa do pódio, a premiação, os pilotos, 5 primeiros colocados da categoria B. André Bragantini Júnior vencedor, Cacá Bueno que ficou em 2º, Tino Viana em 3º, Cláudio Gontijo em 4º, Ricardo Paparoni, que aí está na 5ª posição, Alberi Espínola foi o 6º, apenas para completar até o 10º,
7ª posição para o Márcio Lotti. O 8º, o Mário Covas Neto. O 9º, o Cláudio Darujo. E na 10ª posição acabou ficando o Rogério Mota, isso na categoria B. Aí a premiação acontecendo e a gente tem que destacar nessa corrida o Netinho, que venceu de ponta a ponta, o Ingo, que largou em 11º e chegou em 2º, o José Massa Neto, que largou em 18º, chegou na 4ª posição, o Cacá Bueno, que largou em 21º e terminou aí na 2ª colocação da categoria B. Aí a premiação. E outro, Tino Viana, também da categoria B, que largou em 23º e chegou na 8ª colocação. Esse é o Cacá Bueno. Agora a premiação para o grande vencedor, André Bragantini Júnior. Tá aí o Andrezinho fazendo a festa. A vitória de André Bragantini Júnior nessa etapa de Brasília. Uma bela vitória do André, que largou na 2ª posição na sua categoria e acabou vencendo. Foi a primeira vitória dele nessa temporada 97. Anteriormente, o Fred Marinelli havia vencido na primeira etapa, o Marcelo Siqueira na 2ª e o Alberi na 3ª. E a premiação da categoria B e a festa do André Bragantini. Agora, a premiação da categoria A. Primeira colocação para o Antônio Jorge Neto, o Ingo 2º, o Pátero 3º, José Massa Neto 4º e o Buneder, que você viu recebendo o troféu, ficando com a 5ª posição. Completando até o 10º, a 6ª colocação para o Beto Jorge, o 7º, José Mário Castilho, o 8º, João Campos, a 9ª posição para o Marcos Paioli e na 10ª colocação, o Marcelo Carneiro. Daí, portanto, de ponta a ponta, brilhante vitória do Antônio Jorge Neto. Aí o Pater, que acabou terminando com a 3ª posição. Agora a premiação para o Ingo Hoffmann, que largou na 11ª colocação e terminou em 2º. Mais uma grande corrida do Ingo Hoffmann. Aí, grande campeão, super campeão Ingo Hoffmann. E agora a premiação ao grande destaque dessa etapa, Antônio Jorge Neto Netinho. Piloto de Campinas, que venceu de ponta a ponta, fazendo bonito em Brasília. Netinho, Ingo, Pater, Zé Massa Neto e Valdir Buneder, os 5 primeiros. Buneder, que segue líder do campeonato depois dessa 5ª posição em Brasília. Aí o Netinho, ele vai fazendo a festa. Agora a festa do champanhe. Os 5 primeiros colocados nessa etapa no Distrito Federal. Tá aí, Netinho, o grande vencedor da etapa em Brasília, Antônio Jorge Neto. Com 4 etapas realizadas na Fórmula Fiat, veja como está a classificação. Na Fórmula 1, a primeira posição é de Rômulo Rocha, ele tem 50 pontos. Em segundo aparece Laírton Miranda, 48. Ivan Sati, o terceiro, com 43. Luizito Massa, o quarto, com 35. E na 5ª posição, Marcos Pérez, com 27 pontos. Na Palio A, o líder é Valdir Buneder, 39 pontos. Em segundo, Ingo Hoffmann, 28. Luiz Paternostro tem 27 e é o terceiro colocado. Elias Júnior é o quarto com 24 e Antônio Neto vem na 5ª posição com 23 pontos. Na Palio B, liderança para Alberi Espínola com 50 pontos. André Bragantini Júnior é o segundo com 35. Cacá Bueno tem 30 e é o terceiro. Fred Marinelli é o quarto colocado com 28. Cláudio Gontijo é o quinto com 24. A próxima etapa acontece no dia 20 de julho em Goiânia. É exatamente lá que a gente se encontra, amigo da Band, em todo o Brasil. Um grande abraço e continue com o Show do Esporte.